Um tradicional banco brasileiro que enfrenta os reflexos de aperto na economia. O Bradesco tenta driblar as incertezas em um balanço considerado preocupante. Qual é o cenário atual para a ação? Qual é o impacto das americanas na instituição? Inadimplência continua sendo um risco? E a margem financeira, como fica? Eu sou Mariane Paim, editora aqui do Investe.com Brasil, e esses são alguns dos temas debatidos no Tese de Investimentos de hoje, com os analistas André Marinho, analista-chefe do TC Matrix, Bernardo Gutmann, analista da XP, e Larissa Quaresma, da Empíricos Research. Com melhorias no lucro devido à menor alíquota de imposto no primeiro trimestre com o benefício fiscal, analistas ainda enxergam os indicadores financeiros do Bradesco pressionados devido à qualidade de crédito, com o aumento dos níveis de inadimplência. É hora de comprar a ação do Bradesco? Já deu para perceber que o banco passa por um cenário complexo e desafiador, né? O Bradesco, segundo o maior banco privado do país, trouxe um resultado indigesto e oscila entre elevações de ratings e revisões entre analistas. Previsões do banco para 2023 mostram que o pior ainda não ficou para trás, não. Após a instituição ter surpreendido o mercado com dados piores do que as projeções já pessimistas, analistas receberam com certo ceticismo as estimativas para este ano. Em fevereiro, os executivos do banco admitiram que os modelos de risco demoraram a detectar a piora na qualidade da carteira de crédito, o que deve implicar em avanço da inadimplência na primeira metade deste ano, que já foi no caso. Reforçaram também a leitura de que a instituição deve levar vários trimestres para recuperar seus níveis históricos de rentabilidade. Este é o ponto central da nossa discussão de hoje. Mas antes da gente seguir, você sabia que pode acompanhar os dados financeiros mais completos sobre Bradesco e outros bancos de forma muito fácil? É só acessar a plataforma Investing Pro. Faça um teste grátis de 7 dias e aproveite! Agora, voltando para o nosso tema central, de acordo com o presidente executivo do Bradesco, o Otávio De Lázari, em conferência com analistas e jornalistas, ele reconheceu que o banco concedeu mais empréstimos do que deveria desde 2020 e que isso resultou na escalada da inadimplência que enfrenta nos últimos trimestres, com a Selic em 13,75% e, claro, a inflação mais alta. Avaliando o cenário como um todo, Larissa Quaresma, da Empíricos, afirma que o resultado foi considerado bem fraco, mas que, acredite, poderia ter sido pior. Bom, o último resultado divulgado, que foi o resultado do primeiro TRI, a gente considerou que foi bem fraco, principalmente por conta da inadimplência, que continua subindo forte e pressionando bastante a linha final do Bradesco. Inclusive, esse resultado ele foi, na verdade, ajudado por conta de uma alíquota de imposto de renda menor, uma alíquota efetiva menor. Se a gente normalizasse essa alíquota, a gente estima que o resultado teria sido pior ainda, né? Então, assim, com a alíquota que veio, essa alíquota menor, o lucro líquido foi de 4,3 bilhões, que foi uma queda anual de 27%, com um ROI de 11%, um retorno sobre patrimônio líquido de 11%, que é uma queda anual de 7 pontos. Usando essa alíquota efetiva normalizada, a gente estima que a linha final teria sido de 3 bilhões, com um retorno sobre patrimônio líquido de 8%. Né? Então, uma queda aí de mais ou menos 11 pontos percentuais na rentabilidade anual. Olhando para frente, o que a gente espera? Do lado da inadimplência, a gente acha que ela vai continuar sendo pressionada. Só que cada vez mais pela inadimplência de grandes empresas e cada vez menos pela inadimplência de pessoas físicas. Isso pelos dados que a gente acompanha de crédito que o próprio Banco Central divulga. Então, a gente está vendo essa inversão de tendência. A inadimplência de pessoas físicas ainda subindo um pouquinho, mas se arrefecendo com esse ritmo de subida, partindo quase até para estabilidade num patamar
patamar alto, mas estabilidade, e a gente vê nas pequenas e médias empresas e nas grandes empresas, que foi justamente a categoria que teve inadimplência anormalmente baixa nos últimos 2 anos, voltar a subir e subir num ritmo forte. Então, isso tende a continuar machucando os resultados do Bradesco. Já para Bernardo Gutmann, analista da XP, o resultado apresentado pelo banco teve pontos que acenderam uma luz amarela e que a instituição está sendo um pouco mais conservadora atualmente. Mas o ritmo de expansão dessa inadimplência acendeu uma luz amarela. Diferente em relação a outros bancos, por exemplo, o Santander, que aproveitou para reforçar a constituição de provisões no primeiro trimestre, o Bradesco ele consumiu o índice de cobertura. Apesar dele estar ainda num patamar confortável de cobertura, perto da média histórica, a velocidade nessa deterioração na qualidade do crédito chamou a atenção. Recentemente, o CFO ele deu uma entrevista para o Brasil Journal, sinalizando que o NPL deve estabilizar e começar a cair entre o segundo e o terceiro TRI. O banco está sendo mais conservador na concessão de crédito, reduziu em 40% a aprovação de créditos em produtos mais arriscados. Então, as novas safras deveriam melhorar esse mix e contribuir para melhorar a inadimplência. Outro ponto que chamou a atenção no resultado foi o baixo crescimento da carteira de crédito, subindo 5%, então ficou abaixo em relação ao guidance, que é de 6,5% a 9,5%, sendo que o principal vetor desse crescimento foi a carteira de pessoa física, exatamente onde tem a maior concentração de inadimplência, né? O crédito clean. Carteira de crédito em cartões, por exemplo, aumentou 20%. Olhando a carteira de large corp, o crescimento trimestral foi muito baixo, foi de 2%. Então, esse aperto mais forte na concessão de crédito, esse maior conservadorismo, ele vai afetar os resultados futuros naturalmente, né? Então, menos margem com o cliente e possivelmente um menor ROI no futuro. Já para o André Marinho, analista do TC, ele acredita que a inadimplência não deve fazer pico no segundo trimestre deste ano, não. Ele também analisou a margem financeira, ponto que a Larissa Quaresma também fez considerações muito importantes. Quanto às perspectivas, é que a inadimplência não deve fazer pico nesse segundo TRI. Talvez ocorra no terceiro, então devemos ver ainda uma continuidade do movimento de aumento de inadimplência, tanto para as pessoas jurídicas, para a carteira PJ e principalmente para a carteira PF. Quanto à margem financeira, expectativa de uma margem financeira em linha com o TRI anterior, mas a margem financeira líquida, excluída a PDD, provavelmente deve vir um pouco menor, sobretudo por um aumento de provisões. A posição da instituição entre os bancões, ela vai estar abaixo de Banco do Brasil e Itaú na questão de desempenho, próximo ao Santander. O Santander que vai ter que reconhecer uma provisão extra nesse trimestre, referente a impactos tributários do julgamento do STF sobre a incidência de PIS e COFINS sobre receitas financeiras. A gente vai ter uma margem financeira que provavelmente vai melhorar. Agora, a inadimplência vai continuar piorando, de forma que a margem financeira após o risco, após a inadimplência, talvez ela continue se deteriorando um pouquinho, não caindo, tá? Mas tendo um crescimento bem abaixo do crescimento da carteira de crédito, com uma contração de spread médio após a inadimplência. Então, a gente espera que isso continue acontecendo, né? Do lado da eficiência, o banco vem fazendo um esforço de corte de custos, um esforço de eficiência. Então, isso pode compensar parcialmente o efeito negativo dessa margem financeira após o risco em deterioração. Quando a gente fala sobre a inadimplência para o cenário do Bradesco, rapidamente a gente se lembra da crise das lojas americanas. Isso porque a instituição fez, no início do ano, uma provisão extra de 4,9 bilhões de reais para cobrir toda a sua exposição a Americanas, o que também pesou nos dados apresentados no balanço.
A ação apresenta um cenário atual um pouco neutro, os resultados não vão vir muito bons em relação à rentabilidade passada apresentada, mas vão vir melhor do que os trimestres anteriores, onde o banco foi impactado principalmente pelo caso Americanas, que com a provisão de mais de 4 bi no seu balanço, tratada como despesa, diminuindo o seu resultado. O último balanço mostrou recuperação, que foi o do primeiro TRI, em relação ao quarto TRI de 2022, que foi aquele onde foi reconhecida a provisão para Americanas. Mostra uma recuperação, mas ainda assim um aumento da inadimplência. Conversei com o banco recentemente e eles ainda esperam uma continuidade e um aumento da inadimplência. É um ponto de preocupação, mas não tanto para o Bradesco, é mais para bancos que têm uma maior exposição à pessoa física. O Bradesco é meio que ele tem uma grande exposição também a pessoas jurídicas, grandes empresas, micro e pequenas empresas, e é uma carteira de crédito que o banco está visando diminuir, principalmente para algumas empresas com risco maior de crédito, tentando reduzir esse tipo de operação ou não renovando esses créditos no atual cenário que o banco se encontra. Então vamos lá. Mesmo com esse cenário gerado pela inadimplência e também pela incerteza, além da margem financeira, que foi um ponto que a gente tratou aqui, e também a crise das lojas americanas no setor financeiro, será que os nossos analistas recomendam a ação? Pela nossa conversa aqui no nosso podcast, 2 dos entrevistados mantiveram uma posição neutra. Já a Larissa da Empíricos foi a única que deu uma opinião um pouco divergente. Ela optou por seguir outra estratégia e apostar em outra instituição financeira. A gente viu o resultado com bottom line, né, o lucro líquido ligeiramente melhor, mas com algumas sinalizações ainda ruins, né? E na nossa visão, difícil ainda enxergar aqui um ponto de inflexão mais consistente. Então, a gente continua com uma visão mais conservadora para o Bradesco, uma recomendação neutra e um preço-alvo de R$18. O mercado, em alguma medida, comprou a narrativa que o Bradesco seria o banco mais beneficiado com o ciclo esperado de corte de juros. Então, alguns gestores estão mais construtivos, achando que o gap de rentabilidade entre o Bradesco e os demais players dos demais incumbentes pode convergir para um nível menor. E a gente acredita sim numa melhora nos resultados, mas talvez mais para o ano que vem. Acho que ainda tem algumas incertezas no case. Inadimplência ainda não deu sinais de estabilidade. Então o Bradesco continua crescendo o PDD acima dos demais. Carteira de crédito também com uma desaceleração mais forte. Então não está claro se eles vão conseguir entregar esse crescimento de carteira e em quais segmentos. A recomendação atual para o Bradesco é neutra. Acredito que não seja o momento para comprar a ação, porque o desempenho ainda deve vir um pouco ruim, pelo menos por mais 2 trimestres. Ruim, eu digo, não tão bom quanto os resultados do ano de 2022, no início de 2022, que apresentava um ROI próximo a 18%, deve ir bem abaixo disso. Então, o mercado se adiantou bastante desde o reconhecimento da provisão da Americanas, quando o banco apresentou um dos seus piores resultados históricos, se não o pior. A cotação subiu bastante dos 12,50, chegando próximo aos 16, mas o banco ainda não mostrou uma boa recuperação desde então. Acredito que o mercado se antecipou bastante, então o banco ainda tem que mostrar um desempenho melhor para justificar esse otimismo que o mercado teve quanto à sua cotação. O preço-alvo atualmente é de R$16 e mantemos a recomendação neutra para o ativo. Apesar do Bradesco, ele ter um desconto bem relevante em termos de múltiplo, principalmente quando a gente olha para o Itaú, um desconto de 30%, quando a gente olha em preço sobre valor patrimonial. Então, esse múltiplo está em 1,1 vezes para o caso do Bradesco e está em 1,6 para o caso do Itaú. Apesar dessa diferença de 30% nos múltiplos, a gente prefere estar com o Itaú, dentro do setor financeiro, dentro dos grandes bancos, porque a gente acha que esse prêmio ele é merecido pela rentabilidade, que é mais do que o dobro
Se a gente normalizar o Bradesco pela alíquota efetiva, a gente está falando de um ROI de 8% versus um ROI de 20 e poucos por cento no caso do Itaú. Então, assim, para uma rentabilidade que é mais que o dobro, para um lucro que cresce mais, ao contrário do Bradesco, que tem um lucro em queda, a gente entende que esse múltiplo ele é justo para o caso do Itaú. Então, a gente prefere este último. Como um play defensivo na carteira, como um play de dividendos, não é um play que a gente enxerga um upside explosivo, como é o caso de outras que a gente tem no setor financeiro, essa sim, mas Itaú a gente prefere ali para fazer esse papel de zagueiro da nossa carteira recomendada, vamos colocar assim. É bom lembrar que a média de estimativas compiladas pelo Invest Pro é um preço justo de R$ 22,76. Além disso, a ação tem um grau de incerteza média. E você, investidor, acredita que o Bradesco pode ser um bom negócio para sua estratégia de investimentos? Você pode acompanhar, claro, a empresa, além de índices e outras companhias no site ou no aplicativo do Investing.com Brasil. Além de, claro, seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio favorita e também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!